Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais uma prestação de serviço da nossa TV. Estou ao lado do professor João Alberto de Andrade Veloso e vamos falar sobre educação. Muito obrigado pela sua presença, desse bate-papo. Após a eleição, o que o senhor espera da educação no Brasil? Luciano, é realmente oportuno. Primeiro é oportuno a gente estar conversando ao final do mês de outubro, né, no último dia deste mês, quando, queira ou não, o assunto é educação, é quando os pais estão se preparando para matricular os seus filhos nas escolas. Já de algum tempo que as matrículas são feitas agora, outubro, no máximo novembro, é quando os pais se definem, é quando os alunos também se definem, fazem as suas escolhas em relação à escola. E nós acabamos de sair agora de um embate político, onde o tema, como em todas as outras eleições, o tema talvez central ou dos mais palpitantes foi educação. Eu chego a te dizer, Luciano, que fosse vencedor aquele que fosse, tudo que a gente que trabalha com educação mais gostaria é de ver realmente implementado, sei lá, parte pelo menos de tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi proposto, porque é impossível você ir contra cada uma das propostas, e nós tivemos aí esse antagonismo, né? São duas posições. Só que na educação eram duas posições que não eram diferentes, certo? Ambos os candidatos, ambas as propostas, elas tinham absoluta convergência, certo? Não tinha, ninguém ia contra essa ou aquela posição. O que sim, uma propunha que se aperfeiçoasse aqui, se melhorasse ali, apenas isso. Então, o que a gente efetivamente gostaria é de ver implementado, se possível, tudo aquilo que foi dito. E esse tudo é muita coisa, cada segmento foi exaustivamente discutido, porque cada aspecto da nossa educação, nós temos um cenário educacional, que inclui educação básica, aquela que vai da educação infantil até o ensino médio, e a educação superior, aquela que vai desde as graduações até os pós-graduação, certo? Então, para todos esses segmentos, existem propostas que foram agora exaustivamente discutidas, que nos enche de esperança, certo? Só que quando você pega os indicadores, aqueles que nos classificam, em que posição nos encontramos na educação no mundo, a gente vai encontrar posições vergonhosas, como o 89º, certo, em relação ao PISA, por exemplo, onde países como, em primeiro lugar, por exemplo, Finlândia, Coreia do Sul, certo, estão muito, mas muito distantes de nós e até mesmo outros países da América do Sul. Portanto, eu espero que melhore muito, respondendo objetivamente sua pergunta. Aqui no município de Ribeirão Preto nós temos variantes na educação. A diferença que o senhor enxerga da rede municipal com a rede estadual de ensino? A rede municipal paga melhor. A rede municipal tem uma estrutura melhor. A rede municipal, ela em Ribeirão Preto, é uma proposta que nós ribeirão-pretanos, podemos nos orgulhar. Em muitos dos casos, ela chega a se ombrear quase com a escola particular, certo? Vide até hoje a gente tem processo de avaliação que medem isso. Já o Estado, ele, de algum tempo, ele precisa também se definir sobre o que quer. Porque no primeiro momento entregou a municipalização, a educação infantil e o Fundamental 1. O Fundamental 2 ficou um misto entre município e Estado. Então, é aquela deixa que eu deixo, que ninguém cuida, certo? E o ensino médio, certo? Que poderia ser muito melhor, poderia ser o alvo de investimento, inclusive do governo estadual. O governo estadual, no caso do Estado de São Paulo, isso agora é uma visão minha, ele se
ele se dedica mais a um processo que também é bom, sim, real, como as FATECs, por exemplo, só que o ensino superior, ele é atribuição do governo federal, certo? E eu creio que muitas vezes o governo estadual, ele se deixa envolver por projetos que não seria da sua atribuição, como esses do ensino superior, certo? Como as FATECs, torno a dizer, e deixando um pouco de lado o ensino médio, que é hoje o segmento que mais necessitaria de uma reforma urgente. Acho que eu e você, Luciano, somos do tempo em que nós tínhamos opção, antes terminava o nosso ginasial, e se a nossa vocação, aquele chamamento, sei lá, aquela vontade que a gente tinha, fosse, por exemplo, para a área de humanas e sociais, que acho que você seguiu, assim como eu, a gente ia fazer curso clássico, certo? Se você quisesse exatas ou da área de saúde, você ia fazer um científico. Outros ainda, assim como eu, que queria ser professor, imagine, eu acho que eu não batia bem já daquela época, eu fui fazer normal, certo? E hoje não, hoje você tem um modelo parecido até com aqueles países da Europa, da antiga Europa de Leste, é um modelo chapado, padrão, igual para aqui, igual para Manaus, para Fortaleza, para o Arroio Chuí, é igual, é um modelão. E esse modelão realmente não é o melhor que nós podemos ter. Então, professor, nós temos uma grande luta de pais, de alunos, de entidades, para dar o fim dessa progressão continuada. Essa progressão continuada desmotivou o educador, o professor? A educação continuada, Luciano, ela existe ainda hoje para justificar números, e para comprovar a ineficiência e a dificuldade que as autoridades têm para tratar sobre esse assunto. Pedagogicamente, existe um aspecto que tem que ser considerado. O aluno que é reprovado, isto é, que não lhe é dada a oportunidade de continuidade, certo? É muito difícil, as estatísticas mostram isso, muito dificilmente ele vai se recuperar. Não, ele reprova, vai fazer outra vez e vai se recuperar. Olha só. Então, a primeira coisa é essa. Procurou-se evitar essa reprovação do aluno porque ficou provado de que, ao refazer, muitas vezes o desempenho ficava pior ainda. Mas o problema não é dele, aluno, é do sistema, é da proposta como isso é feito. Certo? Então, até mesmo a educação continuada, olha o que eu estou dizendo, ela poderia ser boa se você tivesse efetivamente momentos e cuidasse daqueles que seriam reprovados num trabalho sério de reprovação para que ele continuasse com a sua turma. Só que isso não é feito. Você foi reprovado, certo? Mas ainda assim você vai continuar na sua turma. Então, esse aluno é vítima várias vezes, porque ao continuar com a sua turma, sem ter realmente habilidades, competências, condição de acompanhar os seus colegas, ele cada vez vai se marginalizando mais, certo? Então, ele é aquele repetente que, ao invés de estar na turma de trás, certo? Ele continua sendo repetente junto aos seus colegas. Só que isso tudo engorda a estatística. Isso faz com que os números apresentados dos alunos que estão incluídos, que estão presentes no processo, continuem números pomposos, certo? Só que ainda, Luciano, nós não encontramos, estou falando de educação continuada, é na rede pública, só que existe, inclusive na rede estadual, certo? A ideia no início era boa, porque o grande inimigo que se tinha, e que ainda se tem, é da evasão. Pior do que o aluno que fica sem ter condições, é o aluno que desiste, é o aluno que sai do sistema, é o aluno que vai para as ruas e fala, não quero mais ir para a escola. Esse que é o grande inimigo. Mas aí, para combater esse grande inimigo, o aluno tem que ser motivado
A a ficar dentro da escola? A palavra é essa. Agora, por motivação, você tem que entender que é o aluno bem alimentado, que é o aluno bem vestido, que é o aluno bem cuidado, que é o aluno assistido médica e clinicamente, enfim. É um aluno, um ser humano que tem que estar em condições adequadas para participar de um processo de ensino. Dentro disso, a gente está falando do aluno, que ele tem que ter todas essas características, tem que ser investido nele. E o professor? E o mestre? É a base de tudo. É a história vai dar quem nasceu antes, né? O ovo, a galinha. Não tem. Se você fosse imaginar uma revolução realmente na educação, certo? Ela, primeiro, que ela não poderia ser feita da noite para o dia. Não existe isso. Aliás, como qualquer revolução que você imagine social, você sempre vai imaginar que ela tem que começar por aqueles que estão nascendo. É a geração que vem aí. Junto com essa geração que você vai cuidar lá, na ponta de cá, você tem que cuidar, tem que pensar, tem que investir na formação daqueles que vão cuidar daquela geração, que é o professor. Então, aí sim, o professor ele tem que ser cuidado, e não é só com remuneração, não, mas é com formação nas escolas de licenciatura, nas graduações que oferecem licenciatura, que hoje chegam a ser o primo pobre das graduações. Você veja aí os vestibulares, todos que estão sendo oferecidos, você veja a relação candidato-vaga para as engenharias, para a medicina, e o governo vai à imprensa e diz, não, precisamos de engenheiros, precisamos de gestores. Por que ele não fala precisamos de professores? Por que ele não fala que vamos pagar professor igual pagamos engenheiros e grandes gestores? Não, o professor sempre é aquele que parece que não deu certo em outra profissão, ou que não tem grandes ambições, e vai ser professor. E vai ser professor daquela geração que está vindo aí, que seria, essa sim, aquela que iria transformar o nosso país, a nossa sociedade. Então, Luciano, eu digo isso apenas para deixar registrado, mas quando você fez a pergunta, você sabia disso, certo? A criança, ela é e sempre será produto daquilo que você vai prepará-la para isso, que você vai dar aula para ela ser melhor. Porque o que eu analiso é o seguinte, nós temos várias provas no Brasil que favorecem um aluno a cursar uma universidade. Você tem o Enem, o governo federal ele investe no FIES, o ProUni, no ProUni e por aí afora. Só que ele não chega preparado. O aluno da rede pública não chega preparado. E ele vai encontrar várias dificuldades. E isso a gente não vê um movimento de modificação na base, para ele ter condição no mínima de preparo. Porque não adianta nada você incentivar se ele não vem com preparo. Ao contrário, você veja que, então, para solucionar isso, inventam-se mecanismos, artifícios, como as cotas. Bom, já que ele não vem preparado, vamos dar uma cota para ele, porque ele não está no mesmo nível daqueles que fizeram a escola particular. Certo? Mas como ele não pode ficar de fora, ele não pode ser discriminado, vamos dar uma cota para ele, só especial para isso. Mas, na realidade, então, Luciano, veja, eu ainda há pouco, me lembro que no meio da nossa conversa, eu falei sobre as creches, por exemplo. Você tem que começar lá atrás, você tem que começar no maternal, você tem que começar na assistência às mães gestantes, certo? Você tem que criar uma geração de brasileiros bem assistidos, certo? Tá certo, nós temos os nossos velhos aposentados, temos que dar emprego, mas se pudesse haver prioridade, essa teria que ser para a criança. Mas para a criança que ainda vai nascer, e ela tem que nascer num ambiente saudável, ela tem que nascer e ter condições de preparar-se para um novo tempo, porque fora disso, o que nós vamos continuar assistindo são remendos no processo,
remendos no processo. E, na maioria das vezes, um remendo que começa e permeia a educação superior, aos ensinos técnicos. E sabe por que isso? Porque eles são eleitores, eles votam. A criança, principalmente aquela que nem nasceu, que vai nascer, ela não é eleitora. Certo? Eu digo o seguinte, que o Brasil só vai crescer o dia que nós tivermos, na mesma proporção de um vestibular das cadeiras, tanto para a formação de médico quanto de professor. A hora que o aluno tiver a ambição de ser professor, a criança tiver a ambição, eu quero ser professor, como já tivemos no passado. Já, eu sou prova disso, né? Eu sou prova viva ainda. Eu acho que a gente vai mudar a história desse ter Brasil. Orgulho disso. Vai ter orgulho disso, não tenha dúvida disso. Agora, no município, a escola municipal, na sua avaliação, ela está muito à frente do que outras escolas no estado de São Paulo. Olha, Ribeirão Preto, nós vivemos numa terra privilegiada, isso não tenha dúvida. Basta você sair um pouquinho de Ribeirão para se orgulhar de Ribeirão, certo? Eu, por exemplo, convivo razoavelmente com o Nordeste, eu só tenho um irmão que mora lá no Nordeste. Cada vez que eu volto para cá, eu falo, nossa, mas como Ribeirão é pujante, como as escolas municipais, como são bem construídas, bem organizadas, com gestores fazendo o seu trabalho. Ribeirão Preto, em relação à rede municipal, é realmente motivo de orgulho para nós. Agora, com todas as mazelas que ainda existem, certo? Primeiro que a educação, nunca você vai chegar a um produto final, alguma coisa já pronta. Não, tá bom, já fizemos. Tá... Não, é um desafio permanente, infinito. Você vai estar sempre sendo desafiado. Só que, quando entra o Estado, certo? E quando entra até mesmo a rede particular de ensino, você vai sempre comparar níveis. Olha, mas por que a particular ainda apresenta os melhores resultados? Olha, por que a municipal está bem aqui, mas o Estado não apresenta mesmo? Então, veja, nós temos que interagir, nós temos que aprender conosco mesmo, certo? Isso dentro de um quadro, Luciano, que no bojo, no todo, ele poderia ser muito melhor e tem que ser muito melhor, certo? Não é dizer que também a escola particular é modelo internacional, não, porque nós temos inclusive mudanças, e nós começamos falando isso aqui, mudanças estruturais, nós temos mudanças curriculares, nós temos que rever. E quando eu falo em rever, mas foi lá, agora a última LDB, certo? De 82, gente, nós precisamos rever permanentemente, certo? Não, mas criam-se disciplinas optativas. Não, sabe? Você tem que sempre estar. A educação é algo vibrante e algo que permanentemente precisa e deve ser alterado. Quero agradecer muito a sua entrevista, agradecer a sua audiência e até a próxima prestação de serviços da TV Câmara. Forte abraço. Eu que agradeço, Luciano.